E mais um assunto muito interessante, muito importante, essencial, eu diria que é necessário para esse momento. E eu recebo aqui o doutor Alessandro Neves, que é ginecologista. Bem-vindo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Passou bem fim de ano? Ótimo, tranquilo, graças a Deus. família? Muito bem. Você também? Também, graças a Deus. Foi bem tranquilo, com a família mesmo. E que seja um ano melhor para todos nós, amém, né? Será se Deus quiser. Agora é o seguinte, verão, né, já tá aí. E o tempo muito quente, e é aquele, eu diria, aquele velho problema que acho que a gente sempre ouve dizer, mas que muitas vezes é um pouco difícil de encaixar na nossa rotina. Você fala, poxa, mas eu sempre fiz de um jeito a minha vida inteira, eu tenho dificuldade de mudar. Agora, a saúde íntima depende muito de uma boa higienização e de alguns cuidados também, principalmente nessa época, doutor. É verdade. Eu diria que esse problema é uma das principais queixas no consultório, principalmente nessa época do ano, né? Que verão coincide com o final de ano, muita gente vai viajar, vai à praia, usar biquíni, piscina, né? Então é muito importante a gente reforçar as questões da higiene, mas eu diria que o principal é saber se tem alguma coisa errada. Porque corrimento é uma queixa muito frequente das mulheres e existe uma preocupação. Será que esse corrimento que eu tenho é normal ou não é normal? Será que eu preciso tratar ou não? Então, o que é importante a gente saber? Que a vagina é um órgão que produz secreções sempre. Algumas mulheres vão produzir mais, outras vão produzir menos. E nem sempre essa secreção significa uma doença. Então, se for uma secreção clara, transparente, sem cheiro, que não cause coceira ou nenhum outro incômodo, normalmente é uma produção normal da vagina. A gente precisa lembrar que a vagina possui micro-organismos de defesa que ajudam na produção dessa secreção. Então, é uma secreção transparente, não tem coceira, não causa nenhum incômodo, provavelmente é normal. Se fugir dessas características, aí sim a gente tem que se preocupar. Mas antes de mais nada, a gente precisa se cuidar. Então, parece uma coisa usual, repetitiva, mas é sempre importante lembrar como é que a gente pode fazer a higienização e principalmente para as meninas, para as adolescentes que estão começando a usar absorvente, por exemplo. Então, primeira coisa, a limpeza. Se a gente tiver em casa, obviamente, o ideal seria que a gente lavasse. Então, toda vez que a menina ou a mulher vai ao banheiro, independente do que vai fazer, o ideal seria lavar com água e sabonete. Antigamente a gente tinha os chuveirinhos perto do vaso sanitário, que é muito importante para a mulher. É lógico, no dia a dia a mulher sai de casa, nem sempre é possível, aliás, quase nunca você fazer o uso do chuveirinho. Então, se você vai usar o papel higiênico, duas coisas muito importantes. Primeira, sempre a higienização é de frente para trás, nunca de trás para frente. E se houver necessidade de usar um outro papel, você tem que jogar fora e pegar um novo papel higiênico e, de novo, de frente para trás. Nunca utilizar novamente o mesmo papel higiênico, mesmo que tem gente que costuma dobrar o papel para reutilizar. Isso não deve ser feito. Então, sempre de frente para trás e não reutilizar o papel higiênico. Agora, se você lava, se você tem a possibilidade de lavar mais vezes durante o dia, porque eu sei que a gente tem uma gordura também que é importante para essa área. Então, a quantidade e o tipo de sabonete é importante também. É importante. Então, de preferência, sabonete neutro, né? Então, sabonete que tem muito perfume a gente tem que evitar, porque às vezes pode se desenvolver uma alergia ao perfume ou ao corante que é utilizado no sabonete. Então, o ideal é um sabonete neutro. E uma pergunta frequente são os sabonetes íntimos, né? Se pode usar, se não pode usar. Não tem nenhum problema utilizar o sabonete íntimo. O único cuidado que se deve ter, quando a gente vai comprar o sabonete íntimo da farmácia, é preciso olhar no rótulo aqueles que não são bactericidas. Porque, como eu falei, existem bactérias que ajudam a mulher a se defender de infecções. E essas bactérias ficam na vagina. Que são bactérias do bem. Do bem, exatamente. Então, se eu uso um sabonete bactericida, ele vai tirar, inclusive, as bactérias do bem que podem ajudar a gente. Então, esse é o cuidado. Tá, então só comprar um sabonete que não seja bactericida. Exatamente. Mas eu posso dar prioridade para o sabonete íntimo? Ou sim, não necessariamente? Se não for bactericida, pode utilizar sem problema nenhum. Maravilhoso. Bom, é importante também a gente saber um pouco da natureza
anatomia, né, da nossa vagina, para saber onde que eu tenho que limpar, porque muitas vezes a gente não olha para ela, a gente não sabe muito bem como ela funciona. E existe até um preconceito ainda hoje, que tem melhorado, um tabu, e que a nossa função eu acho que uma das principais ferramentas que nós temos é a informação. Então a gente está aqui para isso. E por que a gente fala para fazer higiene de frente para trás? É porque se a gente olhar aqui, não sei se a gente vai conseguir focalizar, mas aqui está a vagina da mulher. E bem próximo aqui, essa parte rosa embaixo, é o intestino. Então o ânus, se a gente voltar aqui, a saída do ânus está bem próxima da saída da vagina. Então a higiene tem que ser feita da vagina para o ânus, joga o papel fora. Precisou de outro papel, da vagina para o ânus e joga o papel fora. E uma outra coisa importante, eu vou virar novamente, vagina no meio, aqui embaixo o intestino e aqui em cima está a uretra e a bexiga. Então, se a gente não tomar cuidado com a higiene íntima, a gente pode também ter o problema de infecção urinária. Olha só. Algumas mulheres sofrem com corrimento de repetição, mas outras sofrem com infecção urinária de repetição também. E tem alguns problemas que até a gente selecionou para mostrar alguns para vocês. Pode colocar o primeiro na tela, Gláucia? Olha lá. Então, o primeiro que é muito comum também, que é a candidíase. É verdade. A candidíase é causada por um fungo. Esse fungo, normalmente, ele já faz parte da flora intestinal e vaginal da mulher. Então, ele está ali no intestino. O intestino, assim como a vagina, também tem bactérias e outros micro-organismos que ficam ali no estado de equilíbrio. Mas quando esse equilíbrio ele se quebra, então, por exemplo, uma queda de imunidade, você não está se alimentando bem, não faz atividade física, passou por um estresse emocional muito grande, existe a queda da imunidade e esse fungo, então, aproveita esse momento para entrar em atividade. E aí você tem a candidíase, que é uma coisa muito incômoda, geralmente é um corrimento branco. Algumas pacientes falam que parece leite coalhado, pode ser em pequena ou em grande quantidade, mas coça muito. Então esse é o principal incômodo, é essa coceira e às vezes você não consegue controlar. E aí você piora a infecção porque você, no ato de coçar, acaba causando outros ferimentos que vão piorar. Então é uma situação que você precisa ir ao ginecologista para confirmar que é candidíase e vai precisar de um tratamento. Mesmo sendo um fungo, um micro-organismo da sua flora, no desequilíbrio ele entra em atividade e aí você vai precisar de tratamento. E é prejudicial se não tratado, mas aí o tratamento é simples. No primeiro episódio é simples, você pode, normalmente com um creme vaginal, 1 semana a 10 dias o tratamento é feito. O problema é que alguns fungos, quando você dá o tratamento, alguns morrem e outros ficam num estado de latência, como se estivesse hibernando. E eles vão ficar assim esperando uma nova queda de imunidade. Então algumas mulheres têm a candidíase de repetição. Tem um episódio hoje, daqui 2 meses tem novamente, daqui 2 meses novamente, e essas mulheres vão precisar de um tratamento um pouquinho diferenciado por um período mais prolongado. E pode ser transmitido pela relação sexual também? O fungo, normalmente ele não é. Tem um outro tipo de micro-organismo, que é o tricomonas, que é um protozoário. Esse sim, ele é até considerado uma infecção sexualmente transmissível. Mas as duas principais infecções que a gente tem, que é a candidíase e a vaginose, que é causada por uma bactéria também presente na vagina, normalmente a gente não precisa tratar o parceiro. Tá certo. O próximo, então, na tela, tricomaníase, que é esse que você acabou de falar. Então, esse sim, de uma relação sexual, pode ser transmitido. Exatamente. Então, ele tem uma característica por ser um corrimento mais acinzentado, esverdeado, pode ser bolhoso, ele pode ter bolhas no corrimento e ele também tem coceira. Esse tipo de corrimento causado por esse protozoário tricomonas, esse passa através da relação sexual. Então, se esse for o caso, o tratamento inclui também o tratamento do parceiro, que normalmente é com comprimido, não é com creme. Tá. Porque uma injustiça, digamos assim, é que esses sintomas são muito mais exuberantes nas mulheres e nos homens praticamente inexistentes. Então, não há necessidade de passar pomada. Normalmente, o companheiro toma só um comprimido, mas vai precisar tratar o casal, que senão vai voltar. Tá, e depois da relação sexual, tem alguma dica para evitar, por exemplo? Olha, as infecções, enfim. O principal problema pós-relação sexual é a infecção urinária. Existe aquela famosa infecção urinária dita infecção da lua de mel, que uma mulher que geralmente não tem tanta relação sexual e aí passa a ter com frequência. Então, a orientação que a gente sempre dá para o homem e para a mulher é ter uma micção. Acabou o ato sexual,
ter um ato miccional, porque o jato urinário ele vai funcionar como se fosse uma limpeza, ele vai lavar aquele trato urinário para evitar a infecção urinária. Em relação ao corrimento, o principal, além da higienização que a gente já falou, é aquilo que todas as especialidades médicas cada vez mais falam: ter uma alimentação balanceada, prática de atividade física e o cuidado com o uso da sua calcinha. Então, esses cuidados são os principais para evitar o corrimento. Daqui a pouquinho tem até alguns exemplos aqui que a gente vai mostrar para vocês, mas calma, porque antes tem mais um dos problemas que eu acredito que seja bem frequente também nos consultórios. Ah lá, na tela, a vaginose que você comentou, né? Bacteriana. Exatamente. A vaginose é causada por uma bactéria que chama Gardnerella. Ela talvez seja a principal bactéria de defesa da vagina. E ela também tem que ficar num modo de equilíbrio. Às vezes, e principalmente quando o pH vaginal, porque a vagina ela é ácida, ela deve ser ácida. O pH da vagina varia em torno de 4, né, o pH vaginal. Mas se esse pH fica muito ácido ou muito alcalino fora desses 4, causa um desequilíbrio. E se você tem essa bactéria em uma quantidade muito grande, aí ela, ao invés de proteger, ela vai causar um corrimento que vai precisar de tratamento, que é o que a gente chama de vaginose. É um corrimento mais amarelado e geralmente tem um cheiro muito forte. E esse cheiro piora no período menstrual e piora quando tem relação sexual. Então, se você tem um odor, às vezes pode acontecer de não ter o corrimento, mas ela se incomoda com o cheiro. Eu tenho relação, fico menstruada, fica um cheiro forte. Pode ser a vaginose bacteriana. E no período da menstruação, principalmente agora, que é o verão, enfim, a gente transpira mais junto com a menstruação, o cuidado tem que ser redobrado. Qual que é esse cuidado? Olha, no período de verão, a gente tem que ter cuidado mais com a candidíase, porque o fungo gosta de umidade. Então, tem duas situações nessa época do ano que a gente está que trazem mais umidade. Uma é que você falou, é a transpiração, e a outra é o fato de você ir à praia, ir à piscina e ficar muito tempo com o biquíni molhado. Então, essa umidade, ela favorece a infecção por candidíase. Então, a gente tem que sempre se secar, se for possível, tiver com o biquíni, trocar o biquíni, se secar muito bem. Quando você for tomar banho, secar muito bem a área genital. Quanto mais umidade, mais a chance de você ter candidíase. Tá, e até trocar a calcinha também durante o dia, mais vezes, se Exatamente. for necessário. O absorvente, mais vezes também, quando Exatamente. Tá e o cuidado especial com o coletor. Hoje, muitas mulheres optam por aquele coletor menstrual. Ele tem que ser trocado com frequência, no máximo em 6 horas e quando está calor, no máximo em 4 horas. Tem mais na tela pra gente ver? Olha só o próximo, que é a infecção urinária que a gente citou aqui, que realmente é muito frequente. Em alguns momentos ainda mais, né? Eu acredito que as grávidas têm tem que ter um cuidado maior, as crianças também. É verdade. A gente tem que lembrar que a uretra da mulher é menor do que a do homem. Então, é mais frequente a infecção urinária na mulher do que no homem. Na gravidez, porque existe uma ligeira queda da imunidade que é normal na gravidez, os episódios acontecem com maior frequência. E nos dois casos é muito importante o tratamento. Na gravidez, como você comentou, a infecção urinária é a principal causa de abortamento e a principal causa de trabalho de parto prematuro, que é o trabalho de parto antes dos 9 meses. Então, precisa ser identificado, precisa ser tratado. E na grávida tem um detalhe, muitas vezes não há sintomas. Por isso que é importante fazer o pré-natal, e um dos exames que é feito no pré-natal com frequência é o exame de urina, porque às vezes a mulher não sente nada na gravidez, mas tem infecção urinária e precisa de tratamento. E na não grávida a mesma coisa, porque se a gente não tratar a infecção urinária no início, ela pode se agravar, subir para os rins, e aí virar uma doença que chama pielonefrite, que precisa de internação e de tratamento com antibiótico na veia. Então é importante a gente sempre identificar a infecção urinária. Para quem tem infecção de repetição, uma das coisas que pode ser feita, a gente já falou, após a relação sexual, ir ao banheiro e urinar, sempre esse cuidado genital que a gente falou, e algumas mulheres têm essa infecção de repetição. Quando elas têm no mínimo 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano,
elas são consideradas como mulheres que têm infecção urinária de repetição. Aí elas vão precisar de um tratamento mais diferenciado, ou um antibiótico em baixa dose por um período prolongado, ou até outras medidas, como por exemplo a aplicação de laser vaginal, que melhora tanto a infecção de repetição urinária, como também quem tem corrimento de repetição, porque o laser ele faz toda uma reformulação da flora vaginal. E aí você trazendo uma nova flora, você melhora corrimento e infecção urinária. E tem pergunta do público também, quem mandou pra gente, muito obrigada. Um beijo pra você, Cláudia. Ela pergunta, o laser é indicado aí, olha, já falando do laser, né? Para melhorar a lubrificação vaginal? Uma das principais indicações do laser vaginal, principalmente aquelas mulheres na pós-menopausa, porque dentre aqueles sintomas todos da menopausa, um dos que mais incomoda é a secura vaginal. A vagina fica muito seca e de repente uma mulher que tem uma vida sexual normal deixa de ter por causa dessa secura. O laser vaginal são 3 aplicações no consultório mesmo, 5 minutos, praticamente indolor, a gente nem usa anestésico, porque não dói, e o resultado é fantástico. Você devolve a lubrificação, principalmente para essas mulheres na pós-menopausa que ficam com a vagina muito seca. Eu tenho uma dúvida também, quando a mulher tem muito corrimento, ela pode usar, por exemplo, como está aqui na mesa, esses protetores diários aí de calcinha, é indicado porque a lubrificação, essa secreção natural que sai normalmente durante o dia, também pode deixar uma umidade ali, certo? Se for em grande quantidade e trouxer incômodo, pode usar, mas o ideal é usar o mínimo possível, né? Inclusive, a recomendação que eu dou para minhas pacientes, quando elas estão em casa, à noite, vão dormir, ficar até sem calcinha. Se elas podem ficar sem roupa, ou se quiser ficar com uma camisola sem calcinha, que é a melhor. Dormir sem calcinha também. É a melhor coisa que tem. E a escolha da calcinha, a gente sempre recomenda, o que seria o ideal? Usar calcinha de algodão e branca, porque o algodão branco é aquele algodão que não tem cor. E aí você evita o fator de alergia. O grande problema das calcinhas de algodão brancas é que elas não são as mais bonitas. Então, lógico, se você não tem corrimento de repetição, se você não tem nenhum problema, você pode usar outros produtos. Mas para quem tem esses problemas, o ideal é a calcinha de algodão branco. E uma calcinha diferente numa ocasião especial, que é um momento, enfim, mais curto ali que você usa e depois volta para a calcinha de algodão. Tá bom. Bom, tem pergunta do público? Bora lá. Quem mandou? É a Drica, beijo pra você. O sabonete infantil pode ser usado para higienizar as partes íntimas. Olha, eu tenho ouvido muito falar sobre isso também. Dá certo? Pode ser usado porque normalmente os produtos infantis, eles são neutros. São aqueles que contêm menos agentes que causam alergia. Então eles podem ser indicados sem problema nenhum. Só verificar se não é bactericida, normalmente não são bactericidas, então você pode usar porque é uma forma de você usar um sabonete neutro. Tá certo. Mais uma perguntinha do público, quem mandou foi a Cristiane. Muito obrigada, Cris. Gestantes precisam tomar um cuidado redobrado no verão. Tem mais chances de terem problemas na saúde íntima? Ótima pergunta essa. Na gravidez, da mesma maneira que a infecção urinária, como eu já falei, mais frequente, as infecções vaginais também são. Qualquer tipo de infecção na gravidez é perigoso para causar um abortamento ou um trabalho de parto prematuro, então precisa de tratamento. E pode usar o creme vaginal, aquele mesmo creme que se usa para o corrimento, a gente usa também na gravidez, não tem problema nenhum para o nenê, e a gente precisa tratar tanto a infecção urinária como o corrimento vaginal, e os cuidados são os mesmos. Agora, quem tem muito corrimento ou de repente está sentindo um cheiro estranho, um corrimento estranho, tende também a querer fazer a lavagem interna. Pode fazer lavagem interna ou não? Olha, não tem necessidade, não existe nenhum benefício em fazer a lavagem interna. E qual é o problema? Quando essa lavagem interna é feita com algum produto. Porque se você às vezes tem aquele chuveirinho em casa e você vai colocar só água, não vai melhorar nem piorar. Mas muitas pessoas colocam outros produtos. Eu já ouvi até colocar detergente usado na cozinha com o objetivo de tentar lavar. Então, por isso que a gente não recomenda por conta desses produtos. E a lavar, exatamente. Agora, somente a água não vai melhorar, mas também não vai piorar. Quem tem o hábito de usar só a água não tem problema nenhum. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro ao vivo. Que bom te receber aqui. Muito obrigada. Saúde, sucesso em 2021 para você e para toda a sua família. O doutor Alessandro Neves, ginecologista, está no Instagram. E você pode ir lá agora segui-lo no @Dr. Alessandro Neves. @Dr de doutor Alessandro Neves.
Ficou alguma dúvida, é só entrar em contato, né, doutor? É isso aí. Muito obrigada, Eu que até a agradeço. próxima. Até a próxima.